Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 1, onde iremos ler uma história muito interessante. Enquanto você abre a Escritura Sagrada, que se encontra em Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 1, eu gostaria de fazer menção a uma história que ocorreu 200 anos atrás, cerca de 200 anos atrás. O texto é de Gênesis 13, a partir do verso 1. Há cerca de 200 anos atrás, na Escócia, havia uma tradicional família que teve 2 filhos. Um deles se chamava John, o mais velho, e o segundo David, o mais novo. E eles vinham de uma família tradicional de cristãos reformados, presbiterianos. Muitos de vocês sabem que a igreja presbiteriana, ela teve na Escócia, e tem na Escócia ainda hoje, uma força muito grande. Foi lá que John Knox, pai do presbiterianismo, por exemplo, nasceu e exerceu o seu ministério. John e David eram 2 irmãos da família Livingstone. E em dado momento eles tiveram que tomar uma decisão que quase todo jovem naquela época e hoje também precisa tomar: o que fazer da vida, que profissão seguir, que trabalho exercer, que vocação atender. E John Livingstone, o mais velho, decidiu pegar um pouco da riqueza que a família havia acumulado, dos recursos, e iniciar um negócio próprio, e se tornar um homem de negócios. E ele se tornou um homem de negócios. O seu irmão mais novo, no entanto, foi numa direção, digamos assim, bastante diferente da que o irmão mais velho decidiu. David Livingstone decidiu ser missionário. E naquela época ele decidiu ser missionário na África. E ali o caminho daqueles 2 irmãos se separaram. Se você ainda hoje for à internet e entrar, por exemplo, no site da Enciclopédia Britânica, virtual, online, você vai ver 2 coisas bastante interessantes. A primeira delas é que a biografia de ambos está ali. Eles se tornaram, portanto, de alguma forma conhecidos fora dos limites da sua época. Mas acerca de John Livingstone, o homem de negócio que se tornou rico e próspero, a Enciclopédia Britânica tem apenas uma única frase, além da data do seu nascimento e a data do seu falecimento. Diz apenas assim acerca de John Livingstone: ele foi o irmão de David Livingstone. Ponto. Tudo o que a Enciclopédia Britânica pode dizer daquele homem é que ele foi irmão mais velho de David Livingstone, o seu irmão mais novo. O que faz a Enciclopédia Britânica, 200 anos depois, ao trazer a biografia desses 2 irmãos, falar de um homem rico, próspero de negócios, numa lacônica e única frase: ele foi irmão de David Livingstone? É talvez um dos grandes mistérios que a gente não sabe explicar do ponto de vista racional. O que um missionário escocês na África seria mais importante do que o seu irmão que se tornou um próspero homem de negócios? Histórias como a de David e John Livingstone, que muitas vezes estão juntas, mas em algum momento se separam, são histórias muito normais na história da humanidade. 2 irmãos, 2 irmãs, pai e filho. E nós temos nesse texto de Gênesis capítulo 13 uma história semelhante entre um tio e um sobrinho, que também tomaram decisões diferentes e escolhas que os levaram a direções diametralmente opostas. A história de Abrão e de Ló mostra que não apenas David e John tomaram decisões diferentes, mas que é muito provável perceber que o que torna essas 2 histórias, separadas no tempo e na história, bastante semelhantes, é porque, ao olhar a história de David e John Livingstone e olhar a história de Abraão e Ló, é possível ver que boas motivações são indispensáveis para boas e corretas decisões. Porque foi isso exatamente que aconteceu entre Abraão e Ló, entre John e David Livingstone.
E para que isso fique muito claro, eu lhe convido a ler comigo esse texto, a partir do qual nós iremos falar sobre prioridades e decisões, como Deus orienta e usa suas escolhas, e nesse processo, como é fundamental as motivações do nosso coração. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 13, verso 1 em diante. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, o deserto do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe, o deserto do sul, até Betel, até aquele lugar onde primeiro ele estivera com a sua tenda, quando entrou na terra prometida entre Betel e Ai, até o lugar do primeiro altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve então contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Disse então Abraão a Ló: não haja contendas entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, porque se fores para a esquerda, eu irei para a direita, e se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou então Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada na época, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Éden, como a terra, jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas, até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, Abraão, e olha de onde tu estás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Porque toda essa terra, do oriente ao ocidente, do norte para o sul, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a ti essa terra. E então Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Que Deus nos abençoe na sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e peça a Deus que pela sua graça e misericórdia, não um homem, mas Deus fale ao seu coração. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor do Teu povo, que Te conhece como Deus, como Senhor, como Pai, como Rei. E a Ti, portanto, estamos aqui nessa noite como igreja do Senhor, como povo da aliança, para Te dar a honra e a glória devidas ao Teu santo nome, Pai, para Te oferecer um culto que seja em espírito e em verdade, porque é esse tipo de culto, de adoração que o Senhor procura no meio do Teu povo, e nós estamos aqui para Te adorar.
Por isso, receba desde já, ó Pai, tudo aquilo que já aconteceu e ainda acontecerá nesta igreja, os louvores, as orações, a entrega de dízimos e ofertas, e tudo mais, ó Pai, que foi feita, a ordenação de oficiais, como expressão do louvor e da adoração do Teu nome pelo Teu povo. E nesta hora em que nós silenciamos a nossa alma para ouvir a Tua voz, nós te pedimos, ó Pai querido, Pai amado, tenha misericórdia de nós, fale conosco. De nada adiantaria sairmos daqui tendo falado tudo o que o nosso coração cheio de graça e alegria quer te oferecer e te oferece, se não saíssemos daqui também tendo ouvido a Tua voz. Por isso, ó Pai, olha para mim, para meus irmãos e irmãs, tenha misericórdia de nós e fala ao nosso coração, Pai. Que a Tua palavra que será exposta seja fielmente exposta, apesar de mim, das minhas limitações, e o Teu Espírito use a minha voz, aquilo que o Senhor colocou no meu coração como Tua palavra para compartilhar com a Tua igreja, dilatando também o coração de cada um dos Teus filhos e filhas, abrindo a nossa alma para abrigar a Tua palavra santa, divina semente, que ela frutifique no nosso coração. E ao final deste culto, toda a honra, toda a glória e todo o louvor serão Teus, porque somente a Ti pertencem, Pai. É o que nós oramos, pedindo a Tua iluminação, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, no capítulo anterior a este que nós lemos, nós encontramos em Gênesis capítulo 12 a escolha soberana, absoluta, amorosa de Deus sobre a vida de Abraão. Era um mercador de ídolos, um fabricante de ídolos em Ur dos Caldeus, um comerciante junto com a sua família da idolatria, e da idolatria ele vivia e sustentava-se. Quando ele ouve a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, a história de Abraão começa a partir dali ser a história não de um homem como outros tantos do Oriente, mas um homem que seria escolhido por Deus, como de fato o foi, para começar um povo de uma nova aliança com Deus. Ele sai ouvindo a voz de Deus, que não lhe diz antecipadamente onde seria e como seria o caminho até lá. Deus apenas diz que eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel, uma terra onde tu serás grande e a tua descendência numerosa. Com o passar do tempo, a partir de então, e ao longo de toda a história que o livro de Gênesis nos narra, fica muito claro que a vida de Abraão nunca foi uma vida perfeita. Ele não havia sido escolhido porque era bom, perfeito, e a sua própria vida também não se manteve diante de Deus porque era boa e perfeita. Mas é possível ver claramente que progressivamente Abraão vai amadurecendo espiritualmente à medida que Deus vai se revelando a ele e nessa revelação moldando o seu caráter. Deus aparece, revela uma parte a mais do plano que ele tinha para Abraão e ele é transformado por esta revelação. Deus vai aperfeiçoando aquele homem. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida cristã, da vida de um homem de Deus, de uma igreja, de uma mulher de Deus como você, não é apenas mudar comportamentos e adotar determinados hábitos e práticas, porque até o grupo social em que nós nos inserimos tem as suas regras muito claras e nós vamos nos ajustando e vamos nos adaptando e pegando esse jeitão de crente que nós temos. Mas talvez a coisa mais difícil é quando Deus começa a moldar, transformar, sondar e alterar as motivações mais íntimas do nosso coração. As razões por que falamos o que falamos, nos comportamos como nos comportamos, decidimos como decidimos, sentimos como sentimos e assim por diante. Aquilo que talvez seja o nosso homem mais interior. Com Abraão não foi diferente. Ele sonda motivações de Abraão em vários momentos da sua história. E talvez nesse momento seja um momento em que essa sondagem do coração de Abraão é mais claramente feita por Deus. E por favor me entendam, quando eu falo de motivações, eu não estou falando daquele discurso motivacional de autoajuda ou de uma palestra de motivação. Motivação é simplesmente aquela dimensão interna do ser humano que direciona, impulsiona as atitudes, pensamentos, palavras e ações que ele toma.
E é aí que, quando nós olhamos lá para dentro, em busca do que realmente nos motiva a fazer algo, é fundamental analisarmos muito bem, como Deus fez Abraão analisar, quais são os nossos valores. Quem são as pessoas que realmente importam para nós e que objetivos são prioritários na nossa vida. Quando Deus trata com as motivações de Abraão, Ele assim trata também com as nossas motivações nesses termos. E talvez o episódio da separação de Ló e de Abraão seja talvez o mais emblemático, depois daquele momento, ou antes daquele momento em que ele entrega o seu próprio filho, quando lá na frente Deus pede o seu herdeiro. É ali que Abraão mostra as motivações do seu coração, e fica claro que ali tinha dois homens que se parecem em muito, mas têm motivações diferentes. E as escolhas que Abraão e Ló tomam revelam essas motivações e determinam o futuro deles, assim como nós também somos determinados no nosso futuro quando tomamos decisões cruciais, definitivas, movidas por motivações puras ou não. Ló, o sobrinho de Abraão, é o único parente, além de Sara, que tem o seu nome claramente manifestado na narrativa bíblica. Ele é mencionado na saída de Abraão de Ur dos Caldeus para Canaã, por ser o filho do irmão mais novo de Abraão, Arã, aquele que possivelmente juntou-se a Abraão quando ele passou pela cidade, que também tinha o nome de Arã, e de lá surge um grande povo chamado arameus. Apesar de toda a história da Bíblia contar sobre Ló, apenas alguns poucos versículos de 5 capítulos, em contraste com 13 capítulos que contam a história do seu tio, é claro que Ló é um personagem importante, principalmente porque ele demonstra o contraste das motivações do coração humano, quando é comparado com as decisões que Abraão tomou. É curioso que, para muitos, quando falta dinheiro é motivo de briga. Mas aqui nós encontramos uma história de quando sobra riqueza, a briga se instala. É claro que não é uma situação muito comum. Por exemplo, eu nunca me lembro de ter brigado com a minha esposa porque dinheiro estava sobrando. Se você já o fez, me conte como é. Quem sabe um dia eu vou ter essa experiência e vou saber como agir. Até agora não apareceu. Mas no caso de Abraão e Ló, foi justamente porque eles eram muito ricos, haviam se tornado muito ricos, que o conflito se instalou. Veja o que é que diz, do verso 1 ao verso 5, a história deles dois. Diz assim, que tanto Abraão como Ló tinham enriquecido muito em gado, em prata e em tendas. E é curioso que naquela época era essa a riqueza que tornava um homem próspero. Eles eram nômades, o gado precisava de pasto e água, eles tinham tendas que iam se deslocando à medida que a pastagem rareava e precisavam ir para outro lugar, e eles precisavam de uma moeda que pudesse ser carregado em sacos, não havia banco e nem tampouco havia terra para se comprar. Ainda hoje, por essas razões, os judeus são conhecidos como os maiores mercadores de ouro, prata e diamantes. Riquezas que você pode levar de um lado para outro, onde quer que você esteja. E eles tinham se tornado muito ricos e ficavam deslocando-se de um lado para outro na terra prometida em busca das melhores pastagens. E à medida que as melhores pastagens vinham, o gado ficava mais forte e saudável. E à medida que o gado ficava mais forte e saudável, se reproduzia mais frequentemente. E à medida que eles se reproduziam mais frequentemente, ficavam mais ricos. E quanto mais ricos, eles ficavam buscando, obviamente, melhores pastagens. E esse ciclo virtuoso os tornou tio e sobrinho muito ricos. Mas eis que no verso 6, esse crescimento do número de animais e das pessoas que cuidavam deles começou a causar uma crise de sustentabilidade. Já não havia mais condições deles conviverem juntos. Diz o texto no versículo 6 que a terra simplesmente não podia sustentá-los.
Isso provocou uma desavença, um conflito entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores do rebanho de Ló. E, na verdade, em última instância, acabou envolvendo tio e sobrinho. Diante do impasse, Abraão começa a revelar a sua motivação mais íntima ao tomar a iniciativa mais surpreendente da história. Se não vejamos, se fosse você o tio, a quem Deus chamou e disse que daria a terra, e você tomou a iniciativa de carregar consigo um sobrinho para, quem sabe, abrir um horizonte de oportunidade e ele também ser próspero. E você, como sobrinho, se vê então debaixo das asas desse tio, e debaixo das asas desse tio, ele abre oportunidades porque permite que você também prospere. E você prospera. E aí há um problema entre o seu gado e os seus pastores, e os gados e os pastores do seu tio. Qual seria então, ou a quem pertenceria então a iniciativa, ou deveria pertencer a iniciativa de tentar equacionar esse problema, resolver esse problema? Provavelmente do sobrinho. E talvez eu até adivinhe qual palavra ele deveria fazer. Ele deveria dizer: tio, muito obrigado, o senhor tem sido gente boa demais comigo. Eu estaria no deserto da Caldeia, sem nenhuma possibilidade de prosperidade, e tudo que eu tenho eu devo ao Senhor, o Senhor que me tirou de lá, e hoje eu estou nessa terra aqui, fiquei rico, e estou vendo que eu estou criando problema para o Senhor. Meu gado cresceu tanto quanto o Senhor, e na verdade eu é que tenho agora que ver para onde eu vou, porque o Senhor tem sido muito bom. Mas perceba que Ló fica na dele. Ló prospera, mas não percebe que sua prosperidade começa a causar problemas, e ele fica na dele. É Abraão, como você pode ver logo no verso 8, que toma a iniciativa, e baseado em laços familiares, ele chega a dizer: eu e você somos parentes. Toma a iniciativa de, mesmo tendo direito de exercer a primazia sobre a terra, abre mão dela. É muito curioso como é possível revelar a verdadeira motivação de um coração, quando aquele coração está cheio de direitos, mas resolve abrir mão deles. Da mesma maneira como é muito fácil perceber a motivação tortuosa, pecaminosa, patológica de um homem que não teria tantos direitos, mas resolve exercê-los como se ele os tivesse. Veja que logo aqui Abraão diz assim: não haja desavença. E olha só como ele chama a questão para o pessoal. O problema dava dos pastores. Ele podia dizer: não tenho nada com isso. Eles que se matem e resolvam o problema entre eles. E você, Ló, cuidado para não provocar em mim prejuízo. Mas não, ele diz assim: olha, não haja desavença entre mim e ti. Não haja divergência entre mim e você, melhor dizendo, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Está aí a terra inteira diante de você. Você consegue entender isso, irmãos? Deus havia dado a terra a Abraão. E ele então, de uma maneira extremamente generosa, ele chega para o seu sobrinho e diz: aí está a terra. Olhe para a esquerda ou para a direita, decida. Ló, meu filho, se você for para esse lado da esquerda, vai ser uma bênção para você, porque eu vou para o lado da direita. As pastagens de lá e a água de lá é suficiente para mim, você pode ficar à vontade aqui. Mas se você quiser fazer o contrário, para mim está tudo bem. Você vai para este lado e eu vou para o outro lado. O importante é que entre eu e você não haja desavença. Essa proposta surpreendente, inesperada, generosa, graciosa de Abraão acaba revelando as motivações mais íntimas do coração, não apenas dele, mas também do seu sobrinho, e também determina o destino de ambos. De certa forma, nós temos aqui, irmãos, duas motivações que determinam duas maneiras de olhar a vida, que determinam duas formas de decidir. E porque motivações, olhares e decisões são tomadas, destinos também são traçados. Não é diferente na nossa vida.
Na nossa vida também há motivações que determinam modos de ver a vida. E modos de ver a vida determinam escolhas que nós fazemos. E escolhas que nós fazemos determinam o destino da nossa vida. De alguma forma, nós precisamos nesta noite separar se você é daqueles que vai ficar, ou daqueles que vão ficar na turma de Ló, ou na turma de Abraão. Porque, de fato, são duas turmas diferentes, determinadas por motivações diferentes. Quando a gente olha a Bíblia, fica muito claro que a turma de Abraão é movida por coisas que não se veem, por motivações que não estão plantadas aqui na terra, e, consequentemente, transcendem, vão para além da terra e desta vida limitada, os seus destinos. Abraão se torna progressivamente um amigo de Deus e o nosso pai da fé, pai daqueles que têm uma motivação para viver não pelo que veem, mas pelo que não veem. Por outro lado, Ló, infelizmente, se torna amigo de pecadores e dos que vivem pelo que veem e pela ambição dos seus corações. Por isso, nesta noite, eu gostaria de mergulhar nesse texto com você, em busca do que é que determina decisões acertadas na nossa vida. E eu lhes digo de cara, o que determina decisões acertadas na nossa vida não é a nossa sabedoria humana, as sortes ou azares que nós temos na vida, indicadores humanos e perspectivas circunstanciais, leituras de realidade. O que determina a nossa vida ser pautada por decisões corretas tem a ver com as motivações mais íntimas do nosso ser, que configuram para nós, que enquadram para nós uma perspectiva de vida, aquilo que se chama de cosmovisão, como você vê a vida, e que obviamente implica em decisões acertadas ou não, e destinos bons ou maus. O texto narra dois momentos muito interessantes. Se você puder voltar os seus olhos para o texto, você vai perceber comigo. Veja, tanto Abraão como Ló, em dado momento da narrativa, levantam os olhos para ver a terra. Eles estavam vendo a mesma terra, irmãos. Eles estavam no mesmo lugar. E eles, no máximo, podiam fazer um giro de 360 graus, mas eles veriam a mesma terra. Um não estava no inferno e outro no céu. Um não estava no deserto e outro no paraíso. Ambos estavam na mesma terra. E a ambos, na história, Deus dá a oportunidade de levantarem os olhos. Veja, logo no versículo 10, que Ló levanta os olhos. E diz o texto que ele viu todo o vale do Jordão, bem irrigado até Zoar. Para ele era como um jardim do Senhor, como Éden, como as terras do Egito, alagadas e férteis. Na vazante, aquele rio abria o delta, e naquele delta o que plantasse se dava. E Ló via aquela terra, a planície do Jordão, que vinha lá do Antilíbano, quando o degelo acontecia lá no norte. Ele transbordava nas suas ribanceiras, se tornava um rio caudaloso, irrigava a terra, trazia nutrientes para a terra e tornava essa terra fértil. Foi isso que Ló viu. E o que Ló viu determinou a sua escolha. Mas não foi o que ele viu, foi o que a sua motivação o fez ver. Porque a gente vê não o que está diante dos nossos olhos, a gente vê o que o nosso motivo mais profundo do coração nos leva a ver. Nós não vemos simplesmente com os olhos, nós vemos com o coração, irmãos. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, e os dois se separaram. O que Ló não viu, ou o que Ló preferiu não ver, é que o final daquele vale, na medida em que ele fosse trazendo a tenda de um ponto para outro em busca de pastagens, iria fazer com que ele se tornasse um habitante de uma cidade chamada Sodoma, na verdade duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra.
E o texto diz que eles eram, os cidadãos daqueles dois lugares, extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló viu aquilo que os seus olhos, cheios de ambição terrena, podiam levá-lo a ver. E a sua ambição mais íntima fez ele fazer uma escolha decisiva para a sua vida. Ele não levou em conta que ele e a sua família estariam em meio a pecadores perversos e rebeldes contra o Senhor. Porque o que valia para Ló era ser rico, era ser próspero, era fazer os seus rebanhos cada vez mais gordos e a sua sacola cada vez mais cheia. A turma de Ló é a turma daqueles que veem o que os seus corações querem ver e conseguem ver apenas a terra, apenas a terra. Logo depois da separação, perceba aí no texto, não Abraão, mas Deus toma a iniciativa de revelar-se um pouco mais a Abraão e ratificar a sua aliança e a promessa feita desde que o chamara. Veja que há uma diferença, ambos levantam os olhos, mas Ló levanta os olhos por iniciativa própria. Mas é Deus que diz para Abraão: levanta os teus olhos. O levantar dos olhos de Abraão é diferente do levantar dos olhos de Ló, porque o levantar dos olhos de Abraão implicaria numa revelação de Deus para a vida dele. Um pouco mais de Deus e do propósito de Deus seria dado a Abraão se ele levantasse os olhos. E ele levantou os olhos. Deus havia dito para ele: faça agora um giro de 360 graus. Você, Abraão, disse a seu sobrinho que se ele decidisse por um lado, você iria por outro. Eu, o seu Deus, lhe digo agora, que uma vez ele se separando de você, de onde você está, olhe para o norte, até onde o seu olhar puder ver. Olhe para o sul, até onde o seu olhar puder ver. Olhe para o oeste, para o leste, até onde o seu olhar puder ver. E eu lhe direi: essa terra eu lhe darei. Eu lhe darei essa terra. E essa terra será sua. E a descendência que vai nascer de você nessa terra será tão numerosa como o pó que existe na terra. Obviamente era uma hipérbole, mas o que Deus estava dizendo basicamente era: mais do que a prosperidade dos seus rebanhos, mais do que a prosperidade de suas tendas, de sua prata e do seu ouro, eu vou fazer você prosperar como família, como povo de Deus, nação santa, uma raça escolhida pelo Senhor. E ali estava muito claro também a escala de valores pela qual Deus trabalha. Terra, gado, riqueza, prosperidade, coisas que ficam neste mundo, não fazem parte do topo das prioridades de Deus. C.S. Lewis diz que tudo aquilo que não for eterno é eternamente inútil. Deus abre os olhos de Abraão e o que Abraão vê, Deus promete e diz assim: eu vou lhe dar. E porque Deus fez Abraão ver o que Ló seria incapaz de ver, veja qual é a primeira atitude que Abraão toma. Imediatamente, quando ele vai olhando e vai se achegando, ele chega a um lugar chamado Carvalhais de Mamre. E ali ele toma a primeira iniciativa que também determina o seu destino e revela suas motivações. Enquanto Ló constrói sua tenda e ela vai sendo afastada até chegar a Sodoma e Gomorra, o que é que Abraão faz? Ele constrói um altar. O altar primeiro, as tendas depois. Quão diferente é de Ló? As tendas primeiro, mesmo que seja na cercania do pecado. Eu não, como filho, como servo da aliança, primeiro o altar, depois as tendas. Primeira devoção, primeira consagração, primeira centralidade de Deus, depois buscando a Deus, ao seu reino e à sua justiça,
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o princípio. Abraão não viu toda a terra, porém ele confiou na palavra de Deus, e isso determinou o seu destino. Claro que agora, olhando a história já acontecida, fica mais fácil para mim, pregador, para você, leitor da palavra, dizer assim: a decisão de Abraão foi correta e a de Ló foi certa, ou melhor, foi errada. Mas na época, talvez, Ló não sabia de todas as repercussões e desdobramentos da sua decisão. Mas sabe, queridos, mesmo que seja assim, e quando a gente decide, na maioria das vezes, as decisões mais cruciais da nossa vida, nós também não sabemos o que vai nos estar diante de nós. Na verdade, nós decidimos pelo que conhecemos. E decidimos baseado nas motivações mais íntimas, nos valores mais profundos da nossa alma. É justamente o que faz uma decisão ser tão importante. Escolher é difícil, decidir é doloroso. Talvez nesta semana, que começa hoje, você estará numa situação de ter de decidir. E como você gostaria de ter toda a análise de cenário na sua frente, e saber o que vai acontecer depois, e dizer assim: é por aqui que eu vou. Mas a vida não é assim. E se a vida não é assim, não é olhando para fora, mas olhando para dentro. Não é olhando para baixo na terra, mas olhando para cima que nós precisamos decidir. Porque olhando para dentro nós descobrimos o que é que nos move, quais são nossos valores. E olhando para cima nós descobrimos qual é o propósito de Deus para nós, e não aquilo que a nossa ambição e as circunstâncias humanas nos levam a decidir. Eu me lembro muito bem quando nós estávamos no processo de decidir voltar para o Brasil, e era um dilema tremendo, irmãos. Minha esposa havia adoecido, os irmãos que estiveram conosco no acampamento o ano passado, no retiro da família, sabem a história com mais detalhes. Séfora havia adoecido. Eu tinha muito mais possibilidades de ministério aqui do que lá, embora lá fosse muito mais promissor para meus filhos e para minha família. E nesse dilema, vou, não vou, agora ou depois, o que faço e assim por diante, eu me lembro de orar com um querido pastor, com quem eu trabalhei na última etapa lá, daqueles anos que eu passei, um pastor americano, um homem de Deus, Chuck Holiday, e ele disse assim para mim, eu disse assim para ele: Chuck, eu não sei o que fazer, eu não sei se vou, não sei se fico, eu estou perdido, e eu estou vendo que eu estou numa encruzilhada decisiva da minha vida. Eu posso determinar o futuro dos meus filhos para um lado ou para outro. Eu posso determinar o futuro do meu ministério para um lado e para o outro. Eu posso determinar a saúde física, emocional da minha esposa para um lado ou para o outro. O que é que eu faço? Eu só queria ter certeza de que, voltando ao Brasil, ia dar certo. E era exatamente essa situação das implicações que Ló e Abraão tinham que enfrentar quando decidiram. A ambos foi dada a oportunidade, veja, ambos levantaram os olhos, ambos viram a terra, mas o resultado demonstrou os valores que nutriam no coração, porque sempre será assim, irmãos, valores motivam escolhas, e escolhas determinam destinos. Ló foi movido pelo que via, eu já falei, e o que via atiçou a sua ambição, ele viu a terra como um Éden, uma época em que realmente o Vale do Jordão era próspero e fértil. No entanto, o problema não era aquilo que ele via, era a ambição que o levou a ver aquilo, mesmo não levando em conta a proximidade do mal e do pecado. Ele foi mudando de acampamento, e em dado momento nós conhecemos a história, quando Deus resolve destruir aquelas duas cidades, porque o pecado daquelas cidades subiu como um cheiro de carniça às narinas de Deus, como um cheiro execrável a Deus. E Deus destrói ali aquelas cidades. Ló estava ali no meio, e se você olhar atentamente no texto, você vai ver que quando ele adverte as pessoas da família, nem eles levaram Ló a sério.
Ló era um crente que de repente, no meio de uma cidade descrente, tinha sido tão influenciado pela cultura dominante que ele já não era sal da terra nem luz do mundo. E o que é que Jesus diz quando um sal se torna insípido, irmãos? Para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. E foi isso que aconteceu com Ló. Foi graça e misericórdia, que como pelo fogo ele foi salvo. Mas todos nós, especialmente os que estão na escola bíblica dominical desde pequenininhos, lembram muito bem uma advertência que Jesus fez no episódio em que Ló é salvo pelo fogo da destruição de Sodoma e Gomorra, que é o episódio da mulher dele que se transforma em estátua de sal. E lembram também que logo depois daqueles homens fugirem para a cidade de Zoar, da destruição de Sodoma e Gomorra, aqueles filhos de Ló, aquelas duas filhas de Ló, estavam tão impregnadas pela cultura de pecado, que elas embebedam o pai, embriagam o pai e têm relações sexuais com o pai, e dali geram dois povos, que vão ser inimigos para o povo de Deus chegar à terra prometida. Veja que tragédia se tornou a vida de Ló: próspero, rico, ambicioso, mas perdeu a mulher porque ela amou mais a sua prosperidade e o pecado de Sodoma e Gomorra do que obedecer a Deus e não olhar para trás. E perdeu as suas duas filhas, e das suas duas filhas gerou dois povos que se tornaram inimigos do seu tio e dos seus descendentes, o povo de Deus, o povo da aliança. Perceba onde a história de Ló foi dar. E a história de Ló foi dar porque a escolha de Ló foi movida pela ambição. Ló escolheu sucesso pessoal, profissional, econômico, ao invés de tomar a decisão baseada no que seria melhor para ele, para o bem-estar emocional e espiritual dele e de sua família. Ló tinha tudo que Abraão tinha, irmãos. A única coisa que ele não tinha era um altar. E como faz falta um altar no meio de uma família, de um casamento, de uma vida. Quando nós temos um altar, Deus está no centro. Ele modifica nossos valores. Ele influencia e afeta nossas escolhas. E acaba determinando que nossos destinos sejam conforme a vontade e o propósito dele. A escolha de Abraão, por outro lado, foi uma escolha baseada em valores outros. Abraão começa a vida ouvindo um chamado de Deus e continua a vida ouvindo Deus, edificando altares. E por tudo isso, Abraão passa a ser um homem conhecido como pai da fé, o homem que creu contra a esperança e cuja confiança em Deus é a única base do seu relacionamento com o Senhor, porque ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. No início dessa mensagem, eu falei de dois irmãos, os irmãos Livingstone, e disse que a história deles era uma história também de decisões e escolhas que revelavam valores diferentes. Ainda hoje, se você tivesse dois filhos, e um deles decidisse ser um próspero homem de negócios e outro um missionário, lá no sertão do Nordeste, possivelmente você teria o mesmo choque que qualquer pai, em qualquer época, poderia ter. Os prognósticos para cada um deles, dos seus filhos ou dos filhos do casal Livingstone, eram bastante diferentes. Talvez, humanamente falando, a família disse: que loucura, sair da Escócia para a África de 200 anos atrás, não a África de hoje. Talvez a família aplaudiu John Livingstone e disse: eis aí um rapaz que tomou a decisão correta. Afinal de contas, quem vai continuar os negócios da família? Mas veja o que é que diz a história. Em 60 anos de vida, David Livingstone foi o primeiro homem branco
a ter visitado certas regiões do continente africano, até então completamente desconhecidas. Ele se tornou um missionário e um explorador que percorreu 48 mil quilômetros em pé, em canoas e em carros de boi. E porque tinha conhecimentos médicos, tratou da saúde de nativos e ainda mais combateu a escravidão, sendo um dos pais da abolição da escravatura na história da humanidade. Foi ele quem se tornou o primeiro homem a atravessar toda a África e descobrir a nascente do rio Nilo, as cataratas de Vitória, em homenagem à rainha. E chegava a passar períodos longos, sem nenhum conhecimento, sem nenhum contato com a civilização europeia. Em dada ocasião, depois de 15 anos, dos seus 60 anos de vida, que ele permaneceu completamente perdido do conhecimento externo, foi enviado uma expedição de mais de 200 homens, lideradas por outro explorador britânico chamado Stanley, que proferiu a famosa e sarcástica frase, que está muitas vezes aí registrada em vários momentos da história, quando ele encontra aquele homem cabeludo, barbado, completamente diferente, tostada a pele pelo sol africano, e ele diz assim: Dr. Livingstone, I presume, Dr. Livingstone, eu acho que é o senhor mesmo, né? E ele então responde da seguinte maneira: sim, e eu me sinto grato ao meu Deus por eu estar aqui para receber você. Quando ele morreu, depois de 60 anos de história, os seus auxiliares atenderam o seu pedido em vida e enterraram o seu coração no coração da África, naquilo que é conhecido como o Memorial Livingstone. E o seu corpo foi enterrado, o seu coração foi enterrado na África, e o seu corpo foi levado com honras de Estado. A Royal Geographic Society, a maior sociedade do mundo de exploração, deu a ele o título de maior explorador britânico de todos os tempos. E a rainha permitiu que no solo da abadia de Westminster o seu corpo fosse enterrado, junto com reis, rainhas e grandes homens da história da Inglaterra. Mas o que há de mais extraordinário na vida de David Livingstone, o jovenzinho que decidiu ser missionário, ao invés de ser um rico homem de negócios, é que lá, na lápide do seu túmulo, tem a maior frase que ele proferiu na sua vida. Abre aspas. Ele diz assim: eu decidi não dar valor, qualquer valor, a qualquer coisa ou a qualquer posse que não seja exclusivamente aquilo que se relacione com o reino de Deus. Você entende agora porque a Enciclopédia Britânica fala do seu irmão apenas numa frase? Enquanto o verbete sobre David Livingstone é longo e tem todas essas informações que eu tirei de lá. É porque boas motivações são fundamentais para escolhas corretas que determinam futuros saudáveis e abençoados ou não. Agora, se você acha que eu vim hoje à noite, no dia em que essa igreja comemora os seus 40 anos de vida, para falar sobre Abraão ou David Livingstone como heróis que decidiram, movidos por motivações certas, puras, as melhores decisões da sua vida, você está enganado. Porque aqui há um que é muito maior do que Abraão. Aqui há um que é muito maior do que David Livingstone. David Livingstone e Abraão e todos os outros na história, você inclusive, que tomam decisões corretas baseadas em motivações puras, só o fazem porque são movidas por um Espírito divino que habita no coração do homem, que só foi dado porque antes de todos, desde toda a eternidade,
tomou a decisão mais acertada, mesmo que implicasse no maior de todos os sacrifícios. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é aquele que nesta noite eu gostaria de chamar a sua atenção e dizer: mire-se nele. Quando Paulo, o apóstolo, diz: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e complete o ministério que me foi dado, ele estava falando de Jesus, que não deu algo, ele se deu por alguém, e esse alguém era David Livingstone, esse alguém era Abraão, esse alguém é você, esse alguém é o apóstolo Paulo. Veja o que é que ele escreve sobre Jesus na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Ele diz assim: Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, assim como Abraão não julgou como usurpação ter direito a toda a terra, assim como David Livingstone não julgou como usurpação ter o direito natural e a ambição natural de ser um rico homem de negócios. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E não na enciclopédia britânica, mas na eternidade, ele foi exaltado por esse sacrifício abnegado, movido por motivações eternas, porque o texto continua e diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é nosso herói. Ele é que tomou a motivação mais certa, a decisão mais certa, baseada na motivação mais pura, e por isso projetou para a eternidade todos aqueles que nele creem, e como Abraão, como David Livingstone e como você, tomam uma decisão semelhante. Ele é a fonte inspiradora para todos nós, porque antes de Abraão e de David, ele é desde toda a eternidade. Quando chega ao final de uma mensagem como esta, talvez seja a hora de você pensar em si mesmo, não é? Pela graça de Deus, eu tentei expor com a maior fidelidade possível o texto da Sagrada Escritura. Mas mais do que expor, eu gostaria que você agora, diante de David Livingstone, de Abraão e de Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo o maior de todos, você pensasse agora sobre você mesmo, sobre suas decisões e escolhas, sobre suas motivações. Talvez você não vá ser famoso como Abraão, como David Livingstone, pouco importa. O propósito que Deus tem na sua vida vai depender de escolhas e decisões que você tomar em consonância com esse propósito. De certa maneira, esse propósito será cumprido, porque Deus é soberano e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Mas você será, irmão, irmã, responsável por contribuir ou não com este propósito. Por isso que Deus lhe chama para ser cooperador com o propósito de Deus. Convém pensar bem nas decisões que você vai tomar, nas escolhas que você vai fazer. Convém você sondar o seu coração e perguntar de que forma as suas escolhas estão sendo tomadas, em que elas se baseiam. Você está motivado numa confiança em Deus, do Deus que você não vê, mas você crê, ou na visão de possibilidades muito prósperas que estão ao seu redor? Numa época em que nunca o vil metal valeu mais, numa época em que o poder é tão fascinante, em que a vaidade de celebridades e subcelebridades parece ser o que move as pessoas, numa época e numa sociedade em que as pessoas valem pelo que elas têm e coisas valem mais do que pessoas, como é que você tem feito suas escolhas? Será que o medo, a ambição ou a covardia de decidir o que é certo pelos motivos certos, para os propósitos certos, tem feito parecer a você uma renúncia muito
difícil de tomar, um caminho não ideal? Será que isso acaba não revelando uma falta de confiança no Deus que prometeu e é fiel em cumprir todo o propósito de Deus na sua vida? Será que suas decisões não estão sendo inspiradas pelos mesmos motivos que inspiraram as decisões de Ló? Será que você não está sendo movido pelo imediatismo ambicioso, egoísta e carnal dessa época em que nós vivemos? Querido, eu lhe pergunto, você está disposto nessa noite a entregar no altar de Deus suas decisões e suas escolhas, mais do que isso, as motivações da sua alma e os propósitos da sua vida, e confiar que Deus é a minha bandeira, que Deus é a minha luz e a minha salvação, que me poderá fazer o homem, que Deus é o arrimo da minha sorte, que Deus lançará a minha sorte em terrenos planos, Ele me fará abençoado se eu tiver como prazer maior na minha vida? Será que você quer fazer isso agora? Você entendeu agora por que Abraão foi capaz de entregar o seu filho Isaque depois de experiências como essa? É porque ele foi sendo testado por Deus. Você consegue entregar a terra? Consigo. Ló pode levar o que quiser. Então, quando alguém é capaz de entregar a terra, ele é capaz de entregar o filho. E Deus dizer numa terra e num filho: agora eu sei que tu me amas, Abraão. Agora eu sei que tu me obedeces. Eu cumprirei a minha palavra na tua vida, porque tu és meu e o teu coração é meu. Eu gostaria de orar com você e orar por você. Eu também tenho que tomar decisões difíceis, irmãos. Todos nós temos. Mas eu gostaria de convidar você a consagrar as suas decisões ao Senhor. Consagrar suas motivações mais íntimas a Deus. Eu não sei o que é que isso significa para você hoje. Talvez sejam coisas muito pequenas, talvez decisões muito grandes, mas pequenas ou grandes, elas podem determinar o seu futuro. Consagre-as a Deus.